O tema de hoje é terapia de regressão, um assunto que muita gente tem curiosidade, mas pouco conhecimento. E quem vai esclarecer esse assunto para a gente é a psicoterapeuta Irley. Doutora, boa noite. Para começar a história, então, o que é a tão misteriosa terapia de regressão? É uma terapia muito interessante e inovadora, porque, na verdade, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta importante na psicoterapia. Porque na psicoterapia nós podemos utilizá-la com o intuito de investigação. Eu acho essa palavra interessante porque ela nos dá uma direção do que a gente vai buscar. A gente vai buscar investigar o problema. Então, quando um paciente me procura, ele vem com alguma queixa, ele vem com algum sintoma, ele vem com algum problema. Então, a gente procura investigá-lo. De que maneira? Usando a terapia de regressão de memória. Então, eu gosto de exemplificá-la como sendo uma ferramenta muito útil para melhorar problemas. E eu gosto também, às vezes eu utilizo essa história no consultório, de alguma maneira ela ilustra o que eu vou estar falando durante o programa. É uma história que eu chamaria de uma metáfora, ela tem o poder de estar explicando o que eu quero dizer quando eu falo em investigação e também em raiz, em causa raiz do problema. Eu sempre conto que, aí os telespectadores podem me acompanhar, que quando eu era pequena, a minha mãe e eu tínhamos juntas um canteiro de rosas muito lindo. E eu me lembro que a gente diariamente tratava esse canteiro. A gente dava água, a gente cuidava, zelava pelo canteiro. Foi muito lindo, uma experiência maravilhosa. Porém, um dia, eu me lembro que eram rosas vermelhas. Porém, um dia a minha mãe teve que se ausentar. E ela me disse: Irley, dá para você cuidar para mim este canteiro, porque eu vou ter que me ausentar uns dias. Eu disse: tudo bem, eu era uma criança. E eu comecei a cuidar deste canteiro. Tudo ia muito bem. Até que, de repente, simplesmente eu não conseguia mais ver as rosas. O canteiro havia sido dominado por uma coisa muito estranha. Eu não entendi. Quando a mãe retornou, eu disse para ela: mãe, aconteceu uma coisa muito estranha, porque eu não consigo ver as rosas. E a gente foi olhar e ela disse assim: minha filha, na verdade, o que está acontecendo aqui? As rosas estão envoltas, estão encobertas, estão abafadas, estão, vamos dizer, sugadas, abafadas, acho que é a palavra certa, por uma erva daninha. Eu disse: mas o que é uma erva daninha? E ela me disse: a erva daninha, ela tem um poder de abafar aquilo que é a essência. Tudo bem, mas eu não entendi muito bem ainda. Mas o que é a essência? E ela disse: é o canteiro de rosas, nesse caso. E a essência deste canteiro são rosas vermelhas. Porém, se você olhar, você não consegue ver. E eu disse: pois é, mas e o que a gente faz? E ela disse: muito simples. Nós temos que juntas descobrir aonde está a raiz desta erva daninha. A raiz desta erva daninha. Eu digo: então vamos procurar, mamãe. Mas eu não posso encontrar qualquer raiz. Ela disse: não, tem que ser a raiz principal. E aí o que a gente fez? A gente começou a procurar e, de verdade, num determinado momento, eu encontrei algo que se parecia uma raiz mãe, a causa de tudo. E eu disse: achei. E ela disse: então, filha, com muito cuidado, vamos arrancar com raiz e tudo. Mas temos que cuidar que não fique nenhum pedacinho guardado dentro da terra, porque de lá pode brotar novamente. E foi o que a gente fez. Foi muito interessante, porque quando a gente arrancou a raiz daquela erva daninha, instantaneamente o canteiro de rosas retornou. Ele fluiu, voltou à essência do canteiro, que era um canteiro de rosas. E aí eu entendi que, na verdade, a erva daninha é feito um problema, é feito algo que a gente talvez tenha vivido em algum momento e não conseguiu sobressair, não conseguiu resolver a contento, e a gente se abafou. E a gente se abafa, se encolhe e ficamos, de alguma maneira, presos a uma impressão que nós guardamos no nosso inconsciente.
E a terapia de regressão de memória tem esse objetivo, chegar e arrancar a raiz e tudo, a causa raiz. E é por isso que eu a uso dentro do consultório como uma ferramenta principal.